Olá pessoal, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Não sei exatamente a hora que você está vendo esse vídeo. Deixe-me apresentar, sou Rejane, sou psicanalista clínica e também terapeuta sistêmica. Minha formação é em serviço social, no qual amo a profissão, mas as minhas pós-graduação é voltada para para saúde mental e para dependência química, né? E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a dependência química, né? Que é um assunto extremamente difícil de falar, porque quando eu falo de dependência química, eu tô falando do álcool. O álcool é uma das piores drogas, nós sabemos, né? Ela leva hoje muitas e muitas pessoas embora. E eu começo com a minha primeira perda, que foi meu pai, né? Eu perdi ele pro álcool em 1997, aos 52 anos. Deixa eu tomar um pouco de água. Essa foi a minha primeira perda, né? Aos 9 anos de idade, eu tive que reconhecer o meu pai dentro de um bar, reconhecer o corpo dele dentro de um bar, no qual ele tinha falecido, né? Ele teve uma epilepsia alcoólica e ali mesmo ele não resistiu e ele morreu. Eu tinha apenas 9 anos, mas eu não tinha... Só era eu e minha mãe na época, e minha mãe, ela não estava bem para ir até o local. Então eu fui acompanhada com meu padrinho, né? Como eu era filha, então eu fui acompanhada com meu padrinho até lá. Chegando lá, reconheci o corpo, levaram pro IML, depois foi feito o velório e passou, né? Foi uma perda muito grande para mim. Eis a questão aí, né? Porque Rejane também foi para dependência química aí, né? Fez a pós-graduação voltada para dependência química. Porque eu tenho isso na minha família, né? E quando a gente tem alguém que a gente ama sendo ou estando com um dependente químico, é muito ruim, né? Para todas as pessoas que passam por isso, eu tenho certeza que não é uma boa experiência para quem está ao lado dessas pessoas que são, né, dependentes químicos. Depois, em 2010, eu venho a perder a minha mãe aos 62 anos, né? Perdi ela para o câncer de pulmão. Ela descobriu um câncer muito agressivo e viveu poucos dias, né, após a descoberta desse câncer. Depois eu venho para 2014, 4 anos depois, onde eu perco o meu irmão aos 42 anos. Eu perco ele justamente por o autocuidado, por não se cuidar. Olha a importância da gente ir ao médico, da gente se ver, da gente se olhar e acreditar que nós também somos seres humanos e precisamos ir ao médico, né? Fazer umas rotinas, uns exames que são necessários. E infelizmente em 2014 eu tenho essa outra perda, que é muito triste porque ele só tinha 42 anos, muito jovem, e partiu. Irmão, assim, que amava de todo o meu coração e continua amando, né? Porque ele se foi, mas continua vivo no meu coração. Nessa mesma data, em 2014, janeiro de 2014, a minha irmã, aos 49 anos, né? 48 anos na época, descobre um câncer no colo do útero. Passou um ano de tratamento, fez todos os tratamentos possíveis e impossíveis, né, dentro da medicina, para a cura do câncer de colo do útero, só que quando ela descobriu já estava avançado e não conseguiu reverter o quadro. Em 2015 eu perco a minha irmã, aos 49 anos. Depois, em 2021, eu perco um sobrinho, filho daquele primeiro rapaz de 42 anos que partiu em 2014. Esse sobrinho tinha 26 anos e ele sofreu um acidente. Esse foi um acidente
no qual ele parou a moto dele na rodovia para ajudar um colega que tinha caído. E infelizmente veio um carro com um motorista bêbado, embriagado, e passou por cima dele. Ou seja, ele estava ali ajudando um amigo e foi ele o amigo embora, né? Por quê? Bebida e direção não combina. Tirou a vida de alguém, tirou a vida de um pai de família, né? Ele só tinha 26 anos, mas era pai de uma garotinha e deixou essa garotinha. No mesmo ano, em 2021, eu também perco meu irmão mais velho, também para um problema aí, né, uma infecção pulmonar. Ele se foi também em 2021. E aí chega na Rejane também em 2021. A Rejane em setembro de 2021, a data 21 de setembro, a Rejane descobre um câncer na tireoide. Eu faço meus exames de rotina todo ano e nesses exames de rotina, né, em 2021, eu descobri esse câncer. Depois disso, eu descobri exatamente no dia 21 de setembro de 2021. No dia 22 de setembro, eu já estava dentro do AC Camargo, né, aqui em São Paulo, fazendo ali a primeira consulta com o oncologista, o qual ele me falou, me tranquilizou, né? Falou: Rejane, fica tranquila, é um câncer realmente muito agressivo, porém você teve a oportunidade de descobrir ele bem no início. E graças a Deus foi dessa forma. No dia 28 de setembro eu já estava passando com a anestesista e no dia 8 de outubro de 2021 eu fiz a cirurgia da tireoide. Tirei somente a parte esquerda da tireoide e não fiz mais nenhum outro tratamento, apenas usando aí o hormônio, né, para ajudar a parte que ficou da tireoide, né, o T4. E em cima disso, o que eu quero falar para vocês é da importância, né, da importância de ir ao médico, da importância de fazer os exames de rotina, da importância de se cuidar, né, esse autocuidado, ele tem que existir. Sabemos que muitas vezes não é tão fácil, né, se cuidar, mas que é necessário. Porque nós somos a nossa prioridade, né? Então, quando eu chego na psicanálise, né, eu chego enfrentando todos esses desafios e todas essas perdas e todo esse luto. E quando eu começo a minha formação em psicanálise, eu começo justamente para entender a mente humana, né? O que a gente consegue fazer com isso? Porque quando eu perdi a minha mãe, para mim o chão se abriu, né? Eu passei em terapia, porque para mim era insuportável a dor de não tê-la mais comigo. Então, o que eu gosto e o que eu quero fazer, né, para com o outro é justamente para que ele entenda que tanto a saúde mental quanto a psicanálise, quanto a terapia sistêmica, ela trabalha em conjunto, né? Ela trabalha em conjunto para ajudar as pessoas a se reconhecerem, a se reconectarem com elas mesmas. A minha história hoje, eu digo que é uma história na qual eu passei todo esse período, né, todo esse tempo aí de luto, e o que eu trouxe para minha vida de cada uma dessas perdas, né? Eu trouxe uma grande lição. E agradeço assim imensamente a Deus, né, pela oportunidade que ele me deu de estar presente em todas essas situações, né? Quando meu pai faleceu, depois quando a minha mãe faleceu, eu estava junto também, assim como todos os outros irmãos. Quando meu irmão faleceu, eu estava de férias e estava lá também. E minha irmã também, né? Eu estava trabalhando, mas saí do trabalho para ir vê-la e para ficar com ela e os últimos dias, na verdade, né, de vida dela. E sabe o que me trouxe, assim, de mais importante, né, em todas essas perdas, é que cada uma delas me traz, né, uma grande lição de vida,
Porque o meu pai sempre foi uma pessoa muito agressiva, né? Ele foi uma pessoa muito agressiva justamente pelo fato de usar o álcool. Meu pai deixou para mim uma essência de muito amor, né? De muito amor, de muita responsabilidade. Ele tinha uma responsabilidade muito grande ali com a família dele, mas existia uma doença. Existia um vício que não foi tratado, né? Que infelizmente ele falou que não precisava. Bom, minha mãe deixou para mim algo que é a alegria, né? Ela deixou para mim a alegria, deixou para mim o amor, né? A confiança de olhar para mim mesma e sentir que eu estou no caminho certo. Eu tenho esse propósito, eu tenho essa missão de levar, né, ao outro o autoconhecimento, né? E quando eu falo isso, eu falo exatamente para explicar o quão importante é a gente se conhecer, né? A gente olhar para nós mesmos. Porque muitas vezes olhamos tanto para os outros e não olhamos para nós, que realmente é a nossa prioridade. Então, eu quero deixar com esse vídeo, né? Vai ter uma outra parte, vai ter uma segunda parte, né? Que é muita coisa para falar e hoje eu queria falar somente sobre esses assuntos de luto, de perda, né? E para dizer que como é importante você colocar em cada... Eu agradeço, né? Eu agradeço a cada uma dessas perdas, porque em todas elas Deus me fez estar presente. Somente a do meu sobrinho que não, né? Mas dos meus irmãos, da minha mãe, do meu pai, sim, eu estava presente. Então eu só tenho que agradecer a cada um deles por ter deixado para mim coisas maravilhosas, né? Eu digo que eles deixaram para mim valores que dinheiro nenhum paga, né? Que foi o amor, a confiança, que foi a lealdade, que foi o carisma, que foi a empatia, que foi todo o amor que eles dedicaram na minha vida, para minha vida, né? Que me fez quem eu sou hoje, né? Essa pessoa que vos fala, né? Para ajudar, né? Eu estou aqui pronta para ajudar todas as pessoas nas quais me procurarem. É claro que hoje eu vivo disso, então existe um valor a ser cobrado, né? Mas é um valor muito acessível. Então, o que eu quero deixar para vocês é que não deixem para amanhã, né? O que vocês podem e devem fazer hoje. Porque o nosso agora é o nosso presente, né? É o que nós temos de mais importante, é o agora. Então, que esse agora possa ser o seu melhor agora. Seja feliz, curta seus entes queridos, participe dos churrascos, né? Meu irmão Carlos, lembro muito bem que ele adorava um churrasco. E aonde ele estava, era uma alegria surreal. Ele sempre nos trouxe essa alegria, né? Porque ele era um contador de piadas, então a gente dava muita risada com ele. Então hoje eu só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade que ele me deu de estar, de viver, né, bons momentos com todos esses entes queridos, né, que partiram. Posso dizer que cada um deles me deixou uma lição assim maravilhosa, né? Então, um beijo para cada um de vocês, que Deus abençoe grandemente, né? Curtam, compartilhem com quem vocês acharem que precisam ouvir essa mensagem. E logo mais eu postarei mais alguns vídeos aí sobre a Rejane profissional, né? Hoje a Rejane quis contar um pouquinho do que a Rejane é como ser humano, como essência. Sou nordestina, né? Com muito orgulho. Tá aí o meu sotaque que não nega. Moro em São Paulo já há 27 anos. Então, moro em São Paulo, porém o meu sotaque é a minha essência, é a minha raiz. E isso vai permanecer pro resto da minha vida. Um beijo grande
Fiquem com Deus.